Caríssimos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, dia 7 de março, eu, Joaquim Augusto Carvalho, ministro da Palavra da Paróquia São José e São Gabriel, Passionista, Comunidade São Lourenço, estou trazendo para você este momento de reflexão da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que ainda aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já foi 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou, depois partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quanto ele nos falava pelo caminho e nos explicou as Escrituras?" Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E este confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos indo para Emaús? Vamos começar com essa pergunta para a gente refletir a nossa leitura de hoje do Evangelho. Ou se estamos nos deixando orientar por Jesus, o companheiro de caminhada que se faz caminho e nos procede no caminho certo diante dos grandes desafios do nosso dia a dia? Olha, os discípulos, diante da morte de Jesus, sentiram-se uma profunda decepção. E uma das reações foi justamente procurar segurança, fugir
para um lugar onde se sentissem bem protegidos. Alguns se reuniram e trancaram as portas. Lá, João, confere lá João, capítulo 20, 19 seguintes. Por medo, outros abandonaram a comunidade momentaneamente, mas retornaram, assim como Tomé, por exemplo. Outros tomaram o caminho de distanciamento de Jerusalém, decepcionados diante de suas grandes expectativas. Distanciar da comunidade e ir na direção do caminho de Emaús representa uma solução fácil, cômoda. Não assumir e renunciar o chamado de ser discípulo, missionários de Jesus. O Cristo ressuscitado, porém, vai ao encontro de todos, pois não quer que nenhum se perca, nem trancados dentro de casa ou pelas estradas, longe da comunidade ou deserdados. O caminho para Emaús é a oportunidade para Jesus ajudar os discípulos a mudarem de direção e dar um outro rumo e assumir verdadeiramente o chamado para a missão. Diante da condenação de Jesus, da morte no Calvário, havia várias possibilidades para tomar direção na vida. Ou tornar-se discípulo do medo e da covardia, ou tornar-se discípulo da conveniência e oportunismo, ou também tornar-se discípulos da fuga, sumir da responsabilidade e deixar para lá. Portanto, aqueles que arriscavam se tornar discípulo de Emaús são desafiados pelo próprio Jesus a reassumirem a vocação original, de ser verdadeiramente discípulo do ressuscitado. Olha, por isso passaram junto com Jesus um tempo praticamente de formação, de conhecer Jesus. Por isso, cuja fé vence o medo e a coragem faz retornar às origens, ainda que a noite já se adianta. Olha bem lá no versículo 29 seguintes, diz assim, no 29, 30 e 31, vai dizer assim: eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da sua frente, da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando eles nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Olha, no caminho para Emaús, Jesus, na conversa, propõe um novo olhar para a realidade. Olha, olhar o que está acontecendo. Por isso, aquecendo os seus corações com uma nova leitura e interpretação dos fatos, à luz da palavra, à luz das Escrituras, abrindo-lhe o coração e a mente para uma nova compreensão dos acontecimentos da sua morte e ressurreição, à luz da sua vida, dos seus ensinamentos e de sua obediência ao Pai. O Evangelho de hoje nos apresenta um grande desafio: abandonar o caminho para Emaús e tornar-se discípulos e discípulas de Jesus. Isso exige escuta atenta e fiel à palavra de Deus. Coragem para ir além das aparências dos fatos, rompendo com interpretações precipitadas, espalhando divisões na igreja
e deixando-se revigorar pela Eucaristia, o alimento para quem não busca segurança fácil, mas que reconhece que a sua missão é a mesma missão do Jesus ressuscitado, do Mestre, que não se acovardou diante da cruz e por isso ressuscitou. Neste tempo de Páscoa, é tempo de assumir nossa fé no Cristo ressuscitado. Assumimos o seu projeto de salvação para que todos tenham vida e vida em abundância. Este tempo de Páscoa é momento propício para revermos as nossas atitudes e dar um novo rumo à nossa vida. Ter um outro olhar para a realidade. Neste tempo de Páscoa, vamos viver verdadeiramente a Páscoa na luta pela nossa libertação das injustiças e indiferenças sociais, para a fraternidade, para que todos possam viver com dignidade, para as bem-aventuranças, para a civilização do amor. Jesus Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Nesse sentido, Páscoa é ter fé na ressurreição de Cristo Jesus, ter fé na nossa ressurreição, ter fé na ressurreição dos projetos de políticas públicas e nos projetos sociais, ter fé na caminhada da igreja, presente nas paróquias e comunidades. Assim sendo, nós também, como os discípulos de Emaús, somos motivados a dar a boa nova por onde passarmos e gritar aos quatro cantos do mundo: realmente Jesus ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma ótima quarta-feira para você e toda a sua família.